Dando continuidade, falará o professor Nicholas Breiner, integrante do Instituto de Direito Ambiental em Washington e da União Internacional para a Conservação da Natureza. O professor Nicholas vai nos falar sobre o princípio indúbio pro natura. Ok, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Quero agradecer aos meus colegas da mesa e à presidente da mesa por todas as palavras que já foram ditas. Para me apresentar, eu sou advogado no Environmental Law Institute em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Eu sou de lá, mas eu sempre digo que sou brasileiro de coração. Então, eu faço o possível de palestrar em português para facilitar o diálogo que eu espero que nós possamos ter hoje. Então, eu vou falar sobre um princípio que tem fundamento internacional e nacional também, que é o princípio indúbio pro natura. Eu vou usar um pouco a jurisprudência e experiência brasileira como exemplo, mas também quero tratar esse assunto de uma perspectiva estrangeira. O princípio indúbio pro natura simplesmente é a resolução da dúvida em favor da mais rigorosa proteção ou conservação da natureza. É uma formulação mais simples desse princípio, mas esse princípio vem desenvolvendo de uma série de outros princípios ligados em outros ramos do direito, sempre que tem a existência dos riscos ou a tutela dos direitos dos sujeitos mais vulneráveis, ou quando existem desigualdades, que é resolver a dúvida em favor daqueles que têm menos poder ou estão em situação mais vulnerável. E a mesma coisa com a natureza, que está em situação mais vulnerável por causa das nossas ações como seres humanos. E esse princípio também é ligado aos outros princípios ambientais internacionais, como o princípio da precaução. E vou falar um pouco sobre esse relacionamento. O princípio da precaução, na Declaração do Rio 92, trata da incerteza científica, ou seja, a incerteza científica não se pode usar como desculpa para não agir na proteção do meio ambiente. É ação no caso da dúvida científica. Agora, o princípio indúbio pro natura pode ser algo mais amplo, de um sentido mais flexível, porque não se limita à dúvida científica, é qualquer dúvida. Pode ser a dúvida jurídica, a dúvida da interpretação das normas ambientais. Isso inclui a ação precautória, mas é também o uso do conhecimento científico ambiental para resolver outros tipos de dúvidas. E o princípio do indúbio pro natura em si tem a ver com a natureza, mas isso também se pode encaixar nos direitos humanos ambientais que existem no Brasil e em outros países, porque o direito ambiental trata da ligação entre os seres humanos e a natureza, ou seja, nós podemos achar fundamento também do princípio indúbio pro natura nos próprios direitos humanos relacionados ao meio ambiente. Na Constituição Brasileira de 88, estabelece uma nova hierarquia de direitos relacionados ao meio ambiente, por conceder a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Como mostra aqui, está meio difícil de ler, mas o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e também o dever do Estado e da coletividade de preservar e defender o meio ambiente leva a responsabilidade de resolver as dúvidas em favor do meio ambiente. Essa resolução das dúvidas é necessária para prevenir o dano ambiental e também para precautelar contra danos futuros.
é uma forma de minimizar os danos que podem acontecer, ou seja, gozar no sentido máximo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Como eu estava dizendo, esse princípio é relacionado a outros princípios em outros ramos do direito. Por exemplo, o direito penal. No direito penal é o indubio pro reo, ou a presunção da inocência, ou seja, corre o risco no direito penal de dano irreversível, ou sério, ao direito humano à liberdade ou à vida. A analogia no direito ambiental é que corre o risco, por várias atividades humanas, do dano sério e irreversível. E quando existe esse risco, nós temos que resolver as dúvidas na interpretação jurídica ou a interpretação da evidência científica ao favor do meio ambiente. Então, na prática, isto existe, vem se desenvolvendo na jurisprudência sobre a inversão do ônus da prova em matéria ambiental, o nexo da casualidade, que pode ser às vezes difícil de estabelecer em casos de dano ambiental, que é muito complexo por motivos científicos, a interpretação de leis e normas e também o estudo prévio de impacto ambiental. Agora, no estudo prévio, às vezes pode ser um pouco mais limitado o efeito do princípio indubio pro natura, porque, principalmente falando dos Estados Unidos, já existe há mais de 40 anos o requisito de estudo prévio de impacto ambiental por todas as atividades as atividades maiores realizadas por entidades do governo federal e também por muitos governos estaduais. Mas o fato de estudar o impacto ambiental não obriga nem sempre obriga as autoridades a tomarem a decisão certa, digamos, ou de acordo com o que foi estudado. Mas é uma maneira de fazer com que as pessoas parem para pensar. Ou seja, o princípio indubio pro natura, nesse sentido, nem sempre quer dizer que nenhum dano ambiental possa acontecer, mas quer dizer que, pelo menos, vai levar as pessoas a tomar a decisão da maneira de tomar as decisões deliberadamente, para pensar sobre todos os efeitos e comparar os valores. Qual o dano que possa acontecer aqui e qual vai ser o valor para a sociedade dessa atividade, para poder fazer esse balanço. Mas, para esses primeiros dois exemplos, quero citar apenas alguns precedentes, não vou falar de muitos, mas existem precedentes do STJ, até mesmo o acordo que a Branca Martins da Cruz acabou de citar há pouco tempo, sobre a lei da ação civil pública. Nessa questão, a questão nesse acordo, que está citado aqui, foi sobre a possibilidade de ter por objeto na ação civil pública, simultaneamente, a condenação em dinheiro, a indenização por dano ambiental e também o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. No artigo 3 da Lei da Ação Civil Pública, diz: a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A dúvida nesse sentido é qual o significado da palavra ou. Tem caráter inclusivo ou exclusivo? E a segunda turma do STJ já começa a analisar qual seria o efeito dessas duas interpretações diferentes, usando o princípio indubio pro natura, ou seja, que o tribunal vai resolver essa dúvida de interpretação na forma que leva mais ao efeito da lei da ação civil pública e leva a mais rigorosa proteção à natureza. E o que acontece? É como a professora Branco falou, que se tem só o objeto da condenação em dinheiro, o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer,
pode muitas vezes não levar à reparação completa. Ou seja, essas duas coisas podem ser necessárias de uma vez, porque muitas vezes é difícil reparar todo o dano que aconteceu, e também se se a pessoa que fez o ilícito ambiental não é obrigada a recompor, a restaurar os danos feitos e também pagar a indenização, isso pode levar com que as pessoas não tenham o motivo de cumprir com as leis totalmente. Ou seja, tem que ser uma condenação suficiente, tem que ser algo suficiente para que eles possam ter o conceito de realmente cumprir com a lei. Outro exemplo, tem vários outros precedentes, mas também é uma formulação que tem nesse acordo do STJ também, que as normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam. Ou seja, o princípio indúbio pro natura também se usa para levar ao efeito do próprio objetivo da lei. E o objetivo da lei é proteger a natureza. Então, o tribunal entende que é necessário interpretar as leis da maneira os estatutos na maneira que melhor pode levar ao efeito os próprios objetivos. Não vou falar muito sobre os outros acordos sobre a inversão do ônus da prova, mas também é um exemplo de como pode resolver as dúvidas ao favor da natureza. Para falar um pouco sobre a perspectiva internacional, o direito comparativo, eu cito uns dois exemplos. Primeiro, em Equador, no artigo 395 da Constituição, fala explicitamente sobre o princípio indúbio pro natura. Em caso de dúvidas sobre o alcance dos dispositivos legais em matéria ambiental, estes se aplicarão no sentido mais favorável à proteção da natureza. E também, na Costa Rica, isso já vem há quase 20 anos. E no ano 95, uma decisão da Corte Constitucional da Costa Rica fala sobre o princípio indúbio pro natura como algo extraído, como eu estava dizendo, dos outros ramos do direito, com o objetivo de minimizar a degradação do meio ambiente, ou seja, favorecer a natureza porque está em situação mais vulnerável. Então, estes são apenas alguns exemplos. Tem vários outros que estão se desenvolvendo no STJ e também outros tribunais no Brasil e outros tribunais em vários outros países. Mas eu quero apenas encerrar dizendo que esse princípio é uma ferramenta muito importante, muito útil para os procuradores, para o judiciário, para todos que atuam no setor do judiciário, na justiça, levar a efeito os objetivos das normas ambientais, que realmente, quando tem dúvida, nós podemos fazer o nosso melhor para poder prevenir o dano ambiental, para que o ambiente esteja numa condição para que todos possam gozar os direitos ambientais, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e para que não somente as presentes gerações, mas também as futuras gerações possam continuar a gozar esse direito. Eu agradeço mais uma vez por todos e a todos aqui que estão na mesa. Obrigado.